Com 15 anos eu juntei mais dinheiro do que qualquer adulto que eu conhecia na época. E 2 anos depois, com 17, eu tava pesando 108 quilos e não conseguia sair de dentro da minha casa. Desde muito novo eu tinha muita certeza do que eu queria fazer da minha vida. Eu tinha certeza que de um jeito ou de outro eu ia trabalhar com internet, mais especificamente YouTube. Foi uma parada que eu sempre gostei demais. Com uns 8 para 9 anos de idade, comecei a usar Photoshop e eu usei isso como um meio de conhecer youtubers que eu gostava na época. Então eu consumia muito Minecraft, o meu sonho era conhecer os youtubers que eu acompanhava e com isso eu comecei a aprender Photoshop, também 3D na época, pra fazer tipo arte pros caras, fanart basicamente, seja uma intro ou qualquer coisa que eles precisavam pro YouTube, a fim de conhecer essa rapaziada, porque era meu sonho na época. Então isso nasce de uma parada que basicamente eu queria gravar com os youtubers de Minecraft que eu gostava na época. Eu também tinha meu canal, então eu gravava vídeos com eles enquanto eu fazia coisas pra eles, esse tipo de serviço de design. E conforme o tempo foi passando, isso foi deixando de ser uma brincadeira e eu fui cada vez mais focando numa área específica do YouTube, que é a estratégia e design também de thumb e título, que basicamente é o que faz uma pessoa clicar no vídeo. E aí, falando a nível de mercado brasileiro, foi uma parada que, tipo assim, sempre foi pra trás. Então, eu não só tava vendo o mercado no geral crescer, mas o brasileiro tava mais pra trás ainda e segue pra trás até hoje. A gente tá falando de, tipo assim, 10 anos atrás. Então, nessa época, nem youtuber ganhava dinheiro ainda. Isso não era um mercado, uma indústria como é hoje, a nível global. Então, já era um mercado que tava começando, que tava nascendo, eu tava crescendo junto com ele, como eu disse. Ao mesmo tempo, eu tava no Brasil, que já é mais pra trás em qualquer outro mercado. Quem dirá um digital e tecnológico que tá começando a acontecer agora. E aí que vem a parte engraçada, mano, porque eu fiz isso por 10 anos da minha vida e não foi isso que foi a primeira coisa que me deu um dinheiro grande de verdade, assim, que eu olhei e falei, caralho, tô grande, tá ligado? E, mano, o que acontece é o seguinte, eu sempre fui um moleque muito ratinho de internet, então eu sempre soube usar fórum, onde achar algo que era mais complicado de achar, vai fazer sentido. E, mano, aqui a gente tá falando de meados de 2019, então, tipo assim, o cenário era que o Fortnite estava muito em alta, eu jogava muito esse jogo, e eu juntei isso com o que eu já fazia, que era arte digital, enfim, só que eu fazia pra Minecraft e eu transcrevi isso pra Fortnite. E com isso eu fui ganhando um nome, eu atendi os maiores youtubers da época, então todo o crescimento do Flakes, quem fazia as thumbs dele era eu. Junto a isso, a gente volta pro ponto em que YouTube não pagava ainda. Mesmo em 2019, que não é tanto tempo atrás, bom, eu já tinha 15 anos versus os 11, 12 quando eu comecei a vender as primeiras thumbs, ainda não pagava o suficiente, pro que eu queria pelo menos. Então eu conseguia tirar um dinheirinho da hora, eu conseguia fazer, sei lá, uns 3, 4 mil reais no mês, às vezes 5 no mês bom, mas ainda não era o que eu queria. E aí, em dado momento, o Fortnite começou a soltar umas skins exclusivas, que era basicamente, pra quem não jogou Fortnite, eram skins que tu só ganhava se tu comprasse algum produto específico. Então, tipo, se tu comprasse um celular específico da Samsung, tu ganhava uma skin de Fortnite específica, se tu comprasse um console específico, sei lá, um Xbox, um Playstation, tu ganhava uma skin que era exclusiva pra quem comprou aquele produto. E aí, com isso, volta pro fato de eu ser ratinho de fórum, né? Eu queria ter essas skins pra mim, velho. E tinha uma rapaziada que vendia no Brasil, só que era tudo muito caro. Tipo, comprar uma skin dessa era muito caro e eu era ratinho de fórum. Então eu falei, cara, eu vou procurar isso aqui direto da fonte, deve ter fornecedor dessa porra com certeza. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Eu abri um fórum que era o que eu mais usava na época e em 5 minutos eu encontrei rapaziada que vendia, tipo, praticamente todas as skins exclusivas que existiam no Fortnite na época e dava pra comprar. Com isso eu peguei um pouco dinheiro que eu ganhava das thumbs e fiz esse super investimento de comprar todas as skins pra mim, é óbvio, eu queria ter. E aí eu acho que o que acontece daqui pra frente fica bem óbvio, né? Eu tive o estalo que qualquer um teria, que eu falei, caralho, eu consegui comprar muito mais barato do que o que a rapaziada tá vendendo aqui no Brasil. Se eu vender isso aqui, eu consigo tirar um lucro e ainda vender mais barato que quem tá vendendo. E eu ainda tenho as conexões que eu tenho no mercado de Fortnite pra divulgar isso aqui pra mim com muita facilidade. Tipo, eu consegui fazer aquilo chegar nas pessoas muito fácil. E com isso eu estruturei essa loja, mano. Eu montei uma loja de Fortnite. Coisas começaram devagarzinho, eu fui chamando um criador menor ou outro, até que foi escalando. Eu nunca falei sobre isso publicamente, ninguém nunca soube que eu tive essa loja. É a primeira vez que eu tô falando disso publicamente. E é porque eu tinha uma relação muito boa com a Epic Games na época. Eles me ajudavam muito com as artes que eu fazia de Fortnite. A Epic Games mesmo, a empresa do Fortnite. E desculpa, Epic, isso é meio que contra os termos deles, mas eu era só um jovem brasileiro hustler, mano. E a gente chega na parte que o Matinhos de 15 anos não conseguiu prever, velho, que era o quão rápido que essa porra ia escalar. Com menos de um mês de loja, eu fechei um deal com um influencer e jogador profissional de Fortnite na época, e ele tava indo pra World Cup. Tipo, mano, o timing pra isso acontecer foi celestial, tá ligado? Eu tive um pouquinho de sorte ali. Simplesmente o cara fez um story divulgando a minha loja enquanto ele estava indo pra World Cup, que era, tipo assim, a coisa do momento quando a gente tava falando de games naquela época. Era o que, tipo assim, era a maior coisa do momento. E aí, com isso, todos os sistemas que eu tinha basicamente explodiram na época. Então a DM do Insta, o Discord, os bots que tinha no Discord pra ajudar a automatizar a parada explodiram, tudo explodiu, assim. E eu lembro que nesse dia eu tinha recém criado o PicPay, era onde eu ia começar a receber o dinheiro. Todas as contas eram no nome da minha mãe, mano. Então, tipo, eu comprava as skins de fornecedor em cripto, eu comprava Ethereum no mercado Bitcoin na época, e eu comprava com o nome da minha mãe, mano. Na época eu pagava em TED ainda, nem Pix tinha, então eu tinha que comprar, esperar 2 dias, era mó rolê do caralho. E esse PicPay também era no nome da minha mãe, e eu lembro que nesse dia o PicPay começou com 150 reais e terminou com 11 ou 12 mil reais, uma coisa assim. E aí
que começa o problema. E de uma certa forma é meio contraintuitivo, porque tu pensa, caralho, tipo assim, qual que é o problema? O objetivo não era ganhar dinheiro, a gente tá ganhando dinheiro pra caralho, mais do que qualquer um que tem nesse nicho, e aí? Qual que é o problema? Mano, no dia seguinte desse dia foda, eu acordo com uma ligação do PicPay me perguntando que porra que eu tô fazendo. Tipo assim, irmão, criou uma conta, um monte de transação picada, os caras deviam estar achando que eu tava, sei lá, abrindo uma biqueira, tá ligado? Não, eles tinham que investigar, estavam no direito deles. Só que, tipo assim, mano, eu com 15 anos, entrando aquele dinheiro na minha conta, um moleque que, tipo, nunca tinha visto nada parecido, recebendo essa ligação, eu estava cagando nas minhas calças. Tipo assim, eu tava prestes a me cagar inteiro com o cara me perguntando, tipo, o que eu tava fazendo. E eu tava todo grilado ainda, que, tipo assim, caralho, o cara da Epic tá me ajudando, isso aqui não pode, eu tô fazendo coisa errada. E aí, mano, o cara já começou a falar de bagulho que tinha que estar no meu nome, eu já comecei a pensar em imposto. Paraniquei, mano. Eu comecei a perder a cabeça um pouco no sentido de que, tipo, tava com medo, tá ligado? Eu tava sentindo que eu tava fazendo alguma coisa meio que, tipo, numa zona neutra do quase ilegal, tá ligado? Mano, eu lembro vividamente que depois dessa ligação do PicPay, eu comecei a ficar muito paranicado com esse bagulho de imposto. Começou a me pegar muito, porque eu tava pensando, tipo assim, mano, fudeu. Na minha cabeça de 15 anos, tipo, eu fiz aquele dinheiro num dia, a Receita Federal ia começar, tipo, a piscar vermelho igual um bunker, assim, tá ligado? Tipo, mano, vamos pegar esse cara. E, mano, hoje olhando pra trás, eu percebo que foi nessa época que eu comecei a ter os primeiros sinais de que, tipo, eu teria uma fase difícil de novo, no sentido mentalmente falando. Eu já tinha um histórico, desde mais novo, de ter problema de ansiedade, depressão e o caralho. Quando isso começou, hoje olhando pra trás, eu percebo o quanto que eu me preocupava e pensava mais do que realmente estava acontecendo. Eu vejo que aí pode ter sido o começo. Porque, tipo, porra, eu tava ganhando dinheiro pra caralho, as coisas iam se acertar, ia ficar tudo bem, tá ligado? Tipo, era meio óbvio que ia ficar tudo bem, mas isso nem passava pela minha cabeça. Então, tipo, eu só tava ultra preocupado pensando em, tipo, todas as merdas diferentes que poderiam acontecer quando eu acordasse no outro dia. Tá? E uma parada que eu esqueci de falar, que eu tinha um sócio nessa loja, era um cara de São Paulo, muito mais velho que eu. Foi um cara que eu, tipo assim, me livrei depois, mas, mano, eu lembro que eu tive alguns momentos bem difíceis, assim, pensando... Porque era algumas coisas empilhando, né? Então, já essa questão do imposto e tudo mais, dinheiro pra caralho, e mais o sócio me pressionando. No fim, eu sei que eu paguei uns 3, 4 mil reais pra ele e falei, mano, vai embora, fui eu que tive essa porra, essa ideia mesmo, vai tomar no... E aí isso continuou por mais alguns meses, eu vendi bastante skin. No final de lucro mesmo, eu acho que eu fiquei com uns 40 ou 50 mil reais. E aí meio que se fecha essa temporada da loja, assim. Como eu falei, eu fiz uns 40, 50 mil reais, então ela me levou até mais ou menos a metade do caminho dos 100 mil. É uma questão de timing ali, uma oportunidade que eu usei, levantei essa grana, mas o resto foi com o que eu realmente faço da vida. Tudo isso que aconteceu da loja, como eu falei, foi em 2019. E aí chega 2020. Eu tô indo pro segundo ano do ensino médio, e junto com o segundo ano do ensino médio, chega a pandemia, velho. É pesado de falar isso, mas a pandemia foi um dos momentos em que eu mais mudei a minha vida, assim. A pandemia, tipo, me deu o tempo que eu sempre precisei e sempre clamei por ter, por assim dizer. E o que eu quero dizer com isso é que, tipo assim, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade, na minha vida inteira, por 10 anos querendo fazer uma parada, de colocar 100% do meu tempo nela, entendeu? Mesmo na época da loja, como eu falei, eu tava na escola, então eu não tinha 100% do meu tempo pra dedicar naquilo ali. Era o tempo que eu tinha antes da escola e o tempo que eu tinha depois e fim de semana, e acabou, tá ligado? E, mano, os astros se alinharam de uma maneira bizarra, assim, porque eu estudava numa escola de ensino médio federal e eles não fizeram nada de EAD, tipo assim, os caras ficou postergando o bagulho e não teve porra nenhuma, eles só lançaram um bagulho lá e falaram, ó, isso aqui é opcional, faz quem quiser. Enquanto isso, tipo, outras escolas estavam tudo metendo EAD e a minha não tava tendo nada obrigatório. Eu falei, mano, foda-se, tá ligado? Vou pegar um bagulho que não é obrigatório, tipo assim, eu vou fazer thumb pra caralho. E aí nesse 2020 eu volto com foco 100% as thumbs. Eu nunca parei, tá? Então, tipo assim, durante a loja eu ainda tava fazendo thumb, só que a minha atenção era muito mais pra loja do que pra thumb, porque, porra, dava muito mais dinheiro e era o que fazia sentido na época. Só que quando eu volto a fazer thumb em 2020, eu tô com a cabeça muito mais formada em visão de mercado e justamente da comunidade que eu queria atender, que era do Fortnite, por conta também muito da loja e de relacionamentos que eu fui construindo ao longo do tempo. O meu inglês também melhorou muito nesse período, então eu volto já fazendo um branding muito melhor da minha pessoa e com isso eu comecei a atender canais muito grandes, mano. E com o tempo, o que eu recebia de 50 reais por thumb virou 100, 200, 500 e só subiu infinito. Até que a gente chega em outubro de 2020, que falando, mano, em volume de trabalho, eu acho que foi um dos meus maiores meses da vida, assim. Não foi o mês que eu mais ganhei dinheiro, mas foi o mês que eu mais trabalhei, eu acredito. Na época eu era um completo degenerado, assim, tipo, eu comprava pardo de Monster, virava a season do Fortnite, eu ficava 2 dias acordado fazendo thumb infinito, tá ligado? E, porra, tô vendo um cachorro, velho. Ó, não vou conseguir mostrar. Ó lá. Olha ele, velho. Continuando o que eu tava falando, eu fiz nesse mês de outubro mais ou menos umas 200 thumbs. O meu range na época, eu cobrava de 30 a 70 dólares mais ou menos pra thumb. Então 30 o meu cliente mais fraquinho e tinha 70 um cliente mais forte, já me pagava. Só que a cadência de thumb não era tão grande ainda na época. E, mano, o que dava pra tirar disso na época eu tirei. Outubro, novembro e dezembro eu escalei pra caralho. Continuei fazendo a mesma parada, eu trabalhava tudo que era humanamente possível. Uma parada que depende de mim, né? Então eu tenho que estar trabalhando. Mas eu também terceirizei trampo. E aí outubro, novembro e dezembro eu fiz de 20 a 25 mil reais em todos os meses. E aí foi a primeira vez que eu olhei pro meu celular e vi minha conta lá, caralho. Olá, Mato, saldo da conta 100 mil reais, líquido
na minha mão, tá ligado? E é nesse momento também que eu comecei a conversar mais ativamente com a minha mãe sobre largar a escola. Foi uma conversa longa, demorou bastante tempo, porque, porra, a minha mãe é professora, então isso torna as coisas um pouquinho mais difíceis. Só que eu sempre fui um moleque que eu nunca engoli a escola assim, nunca foi pra mim, eu nunca entendi, nunca consegui fazer parte, me encaixar. Finalmente eu consegui convencer a minha mãe, então, pô, eu não tenho ensino médio completo até hoje. Acho que é importante falar isso. E aí, com tudo isso, vem a próxima parte dessa jornada do herói, que é eu me fuder de novo. Mano, se tem uma parada que eu falo é que, tipo assim, não tem como preparar a cabeça de um moleque que veio do nada, queria ter suas coisas pra ganhar 100 mil reais de uma vez. Não tem como preparar isso. Não, é impossível. Só pra ressituar vocês, a timeline de tudo, a gente começa quando eu tenho 15 anos, 2019, loja de Fortnite, faço ali os primeiros 40, 50 mil reais. 2020, 16 anos, volto a focar 100% em Thumb, primeiros 100 mil reais, desisto da escola e vou pra vida, me entrego à vivência. Com 17 anos eu tomei uma decisão muito pivotal na minha vida, que foi a de morar sozinho. Eu me mudei pra Joinville, em Santa Catarina. Eu tava trabalhando pessoalmente na organização de esportes do Flix lá. Então eu trabalhava com Thumb, com arte, fazia parada de 3D e tudo mais. E lá, honestamente, foi onde o meu mental foi pro buraco, assim. Eu sou um moleque bastante disfuncional, eu melhorei bastante coisa em relação àquela época. Porém, na época eu era um doente mental completo, eu não sabia fazer nada dentro de casa, eu não sabia viver sem a minha mãe. Eu pagava pra trampar lá, porque, tipo assim, mano, eu não cozinhava, então eu pedia iFood de tudo. E, tipo assim, definitivamente os caras não sabiam trabalhar também. O Flix tava aprendendo, tava todo mundo aprendendo. Só que, mano, era uma bosta de trabalhar lá, a verdade é essa, era uma bosta. Mas ao mesmo tempo, eu era um moleque que tinha muito problema e muito novo, então as coisas se juntaram e, mano, eu fiquei completamente maluco. Como eu falei, eu comecei a gastar essa grana, né? Então eu já tinha comprado um PC e tudo mais, e coisas que eu queria na época. Quando eu vou pra Joinville, no momento que eu tô indo pra Santa Catarina, com esses 17 anos, eu já tinha uns 70 mil reais mais ou menos. Então eu já tinha gasto ali uns 30 conto dos 100 que eu tinha juntado. E na verdade eu tava gastando mais ainda, né? Porque enquanto esse dinheiro tava saindo, tinha mais entrando. Então eu tava gastando pra caralho, em resumo, eu tava gastando um bom dinheiro. E aí durante esse ano todo em Joinville, eu não pude atender essa rapaziada da gringa que eu atendia. Não dava tempo, tipo, era muita demanda da Hero e não rolava. Com isso, a minha conta só foi descendo. E aí, mano, dois fatores sobre o contexto daquela época fizeram eu fazer uma bosta muito grande. Que era o seguinte, o primeiro é que eu tava morando sozinho, então eu já tava meio fudido mentalmente, não sabia na época por conta disso. E ao mesmo tempo eu era um moleque confiante pra caralho. Isso eu sou até hoje, mas eu era muito confiante ao ponto de, tipo assim, fazer merdas com confiança, entendeu? E aí, por conta do background que eu já tinha de cripto e o caralho, como eu falei pra vocês, eu comprava as skins de Fortnite já em cripto, eu botei dinheiro pra caralho em NFT, mano. Pra quem não sabe, isso era uns joguinhos que tinha e arte também, envolvendo cripto na época, e com isso eu perdi ali mais uns 35, 40 mil reais. E aí em dezembro de 2021 eu volto pra casa, completamente fudido mentalmente, como eu falei, pesando mais de 100 quilos, eu não conseguia sair da minha casa, qualquer coisa era motivo pra eu ter uma crise de pânico, eu não conseguia socializar com ninguém. Então, mano, eu tava numa situação em que eu precisava basicamente reconstruir o meu cérebro, era isso que eu precisava fazer, eu precisava pegar todas as experiências de merda que eu tinha acabado de passar e tentar tirar alguma coisa daquilo ali. E meu 2022 inteiro foi dedicado em volta disso. Nunca fiquei completamente fudido, tá? Quando eu cheguei de Santa Catarina em casa, eu tinha 17 mil reais na conta. E, cara, eu sei que eu falei no título que eu perdi tudo, esses 100 mil reais, e eu nunca cheguei no zero, tá? Esse 17 mil reais eu acho que foi o mais baixo que eu cheguei, só que eu quero que vocês entendam que pro meu estado mental na época, aqueles 17 mil reais era, tipo, o maior atestado da bosta que eu tinha feito, assim, das decisões de merda que eu tinha tomado, da inconsequência de ser um adolescente que pulou etapa da vida. Então, pra mim, aqueles 17 conto comparado aos 100 que eu tinha juntado era a mesma coisa que zero. Até que a gente chega em 2023, que é quando as coisas começam a voltar de fato. No meio de 2023, o Preston me chama. É um cara que eu tinha feito uma thumb ou outra há muitos anos atrás. É um canal gigantesco, eles têm mais de 30 milhões de inscritos e uma rede de canal imensa. Tem mais de 30 milhões de inscritos no principal e mais um monte. Foi uma das maiores viradas de chave da minha vida. Foi o primeiro trabalho fixo que eu tive. O salário na época com o dólar já era mais de 30 mil reais. Eu senti que era uma validação, sabe? De tudo aquilo que eu tinha passado, tudo que eu tinha me fudido. E mesmo assim eu continuei voltando e insistindo na mesma coisa e tentando. Eu senti que o universo estava me respondendo de alguma forma. Tipo assim, cara, o que tu tá fazendo faz sentido, continua, tem um pote de ouro no final do arco-íris. Vai, tá ligado? E aí, obviamente, eu continuei trabalhando pra caralho todos os dias. Nessa época eu não conhecia fim de semana, era de segunda a segunda, sem parar. Eu dormia e acordava e trabalhava, era só isso que eu fazia. Comecei a perder peso também, porra, deixei de ser imenso. E aí hoje eu posso dizer que eu já agreguei de alguma forma na estratégia de praticamente todos os maiores canais do YouTube do mundo, o que é muito louco de pensar. E aí, cara, sinceramente, eu não queria cair nesse clichê. Eu sinto que isso virou tanto uma frase de coach do caralho, mas tipo assim, é muito sobre fazer o que a gente
realmente gosta pra caralho, tá ligado? Então, por mais idiota e óbvio que isso pareça, é uma parada que eu acredito fortemente, assim, e meus amigos também, a gente se move muito por isso. Tenho muitos amigos que, porra, se tornaram tão bem-sucedidos nesse meio quanto eu. Num geral, assim, é um padrão que eu observo ao longo do tempo, ao longo de tantos anos de carreira. Sempre foi um padrão que eu observei em pessoas muito bem-sucedidas, pessoas fodas, no geral. E, mano, não necessariamente eu queria que essa história tivesse uma moral, pra ser sincero, eu só queria contar a história mesmo. Então, se for pra ter alguma moral, que a moral seja essa. Eu tinha pra mim como certo desde o começo que ninguém ia vir me salvar. Só que com o tempo eu percebi que também ninguém ia vir me parar. Então a única pessoa que podia me impedir de fazer as coisas era eu mesmo. E eu acho que esse vídeo vem até como uma prova disso, e uma prova até pra mim mesmo que eu consegui andar pra frente, porque eu de pouco tempo atrás não gravaria esse vídeo. E aí, porra, eu tenho 22 anos, 12 anos de carreira, bilhões de views acumuladas no YouTube, e a primeira vez que tu tá vendo minha cara e contar uma história é agora.